Olá, lindezas do curso de Morfologia Básica da UniOeste. Na aula de hoje, nós vamos tratar de locuções verbais. E para iniciar, nós vamos recorrer a uma definição de Cunha e Sintra. Então, basicamente, os autores vão definir que os conjuntos formados de um verbo auxiliar mais um verbo principal são caracterizados, são definidos como locuções verbais. E nas locuções verbais, conjugamos apenas o verbo auxiliar. E o verbo principal, ele vai estar em uma das formas nominais, ou seja, ou vai estar no gerúndio, ou vai estar no particípio, ou no infinitivo. Vamos para alguns exemplos então. Quando digo tenho estudado, quando digo estou estudando e vou estudar, eu tenho aqui 3 exemplos de locuções verbais. Em tenho estudado, eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar ter, conjugado no presente, mais o particípio do verbo principal estudar. Estou estudando, eu tenho o verbo auxiliar estar, conjugado no presente, mais o verbo principal, na forma nominal, gerúndio. Em vou estudar, eu tenho o verbo ir, que é o nosso verbo auxiliar, conjugado no presente, mais o verbo principal estudar no infinitivo. Mais um exemplo então, tenho assistido a aula, estou assistindo a aula e vou assistir a aula. Então, novamente, mais um exemplo de locuções verbais, 3 exemplos de locuções verbais, com o verbo principal no particípio, no gerúndio e no infinitivo. Podemos ter também, tenho feito os exercícios, estou fazendo os exercícios e vou fazer os exercícios. Também 3 exemplos de locuções verbais. Um outro ponto importante também é o destacado por Brechat. O autor aponta que na locução verbal, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, pode ter uma preposição. E aí, entre essas preposições, nós vamos ter a preposição de, a preposição a preposição para ou a preposição em, entre outras. Então, vamos para os exemplos. Quando eu digo tenho de estudar, trata-se de uma locução verbal, 2 verbos, o verbo auxiliar, nesse caso o verbo ter, conjugado, mais a preposição de, mais o verbo principal, estudar, certo? E também posso ter estou a gravar esta aula. Tenho o verbo auxiliar estar, mais a preposição a, mais o verbo principal gravar. Esta última forma, estou a gravar, ela é mais recorrente no português europeu. Ela não é tão recorrente no português brasileiro. Nós preferimos a forma estou gravando, que é o verbo auxiliar mais o gerúndio. Repare que Brechat traz apenas exemplos de preposições. Mas vale destacar que na regência do verbo ter, nós podemos também encontrar o uso do que. Por exemplo, tenho de estudar é muito recorrente, tanto na língua falada como na língua escrita, nós empregarmos o tenho que estudar. No português brasileiro, inclusive, a forma mais recorrente é com o uso do que. Ela é uma forma largamente usada, tanto na língua escrita como na oralidade. Então, tenho que estudar, tenho que fazer os exercícios, tenho que assistir às novas aulas, ok? Alguns autores apontam ainda que as locuções verbais criadas com os verbos auxiliares nascem da necessidade da expressão de um aspecto verbal. Fique atento que logo nós vamos disponibilizar uma aula sobre o tema aspecto verbal. Bem, mas de forma geral, os gramáticos e os autores de materiais paradidáticos, ao definirem locuções verbais, recorrem a critérios semânticos e também formais.
Como nós já havíamos dito, então, uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, ok? E aí teríamos então uma descrição formal. Mas também vale observar que estes dois verbos aparecendo juntos na oração expressam uma única ação verbal. E aí teríamos então uma descrição semântica, já que o resultado do encontro entre dois verbos é apenas um único sentido. Vamos ver um exemplo então. Em estou gravando esta aula, o estou gravando traz o sentido de uma única ação. E essa ação tem o aspecto durativo. Perceba também que nós podemos sumarizar estes dois verbos. Estou gravando o verbo auxiliar e o verbo principal em apenas um verbo. Gravo esta aula agora. É claro que aí nós temos uma diferença no aspecto verbal, mas a ação é a mesma. Podem surgir algumas dificuldades na descrição quando tratamos de verbos modais, como poder e dever. Veja que em posso gravar esta videoaula, o verbo poder, ele funciona como um verbo auxiliar, mas também ele apresenta uma independência semântica. E repare ainda que em posso gravar esta videoaula, eu não consigo transformar a locução em um único verbo, como nós fizemos com estou gravando esta videoaula agora. Além disso, discursivamente faz muita diferença nós usarmos ou não o verbo modal. Veja, farei a tarefa é diferente de devo fazer a tarefa e também é diferente de posso fazer a tarefa. E o que isso quer dizer então? O que os linguistas já têm apontado, que a mistura de critérios para a descrição da língua pode gerar algumas dificuldades na análise dos elementos e estruturas linguísticas. Volto a destacar então que nas locuções verbais nós vamos conjugar apenas o verbo auxiliar, sendo que o verbo principal vai estar em uma das formas nominais. E aí os nossos principais verbos auxiliares são ter, haver, ser e estar. E aí recorremos a alguns exemplos que Conhecempre trazem. Observe, o ter e o haver, eles podem ser empregados como particípio do verbo principal. Em tenho feito exercícios, então o verbo ter, a verbo auxiliar, mais o fazer, que é o verbo principal no particípio, ok? Também em havíamos assistido a aula. Os autores trazem também que os verbos ter e haver podem ser empregados com o infinitivo, como tenho de fazer os exercícios. E aí nós temos aquele caso de ter a presença da preposição nessa locução verbal. Ou havemos de assistir à aula. Temos também o verbo ser empregado com o particípio do verbo principal, em os exercícios foram feitos por mim. E aí observe que nós acabamos de formar na voz passiva. Temos o verbo estar com o gerúndio em estou anotando o conteúdo ou com o infinitivo, estou a anotar o conteúdo, que é aquele caso também que nós falamos da locução com a presença da preposição. Lembrando que esse estou a anotar é muito mais frequente no português europeu. Temos também a locução formada pelo verbo estar com o infinitivo e esse verbo principal antecedido pela preposição para, como o avião está para chegar. E ainda com a preposição por, em o trabalho está por terminar. A outra informação importante que devemos destacar, os autores apontam ainda que, além desses 4 verbos auxiliares que nós apontamos, o ter, o haver, o ser e o estar, há outros que podem funcionar como auxiliares. E estão, neste caso, os verbos ir, vir, andar, ficar, acabar e mais alguns, que se ligam ao infinitivo do verbo principal para expressar matizes de tempo ou para indicar certos aspectos de desenvolvimento da ação. Quando nós dizemos assim, conforme ia fazendo os exercícios, iam surgindo as dúvidas, nós temos uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar ir mais o verbo principal surgindo, ok? E não se esqueça de que nós também temos essas locuções formadas por verbos modais, que aí trazem as suas diferenças semânticas.
Vale atentar ainda para mais um detalhe. Os autores apontam que quando as locuções verbais formadas pelos auxiliares ter e haver, mais o verbo principal no particípio, nós temos casos de tempos compostos também. Então, retomando o exemplo que nós havíamos dito antes, havíamos feito os exercícios. Nesse caso, nós temos um tempo composto, que é o pretérito mais que perfeito composto, ok? Ou ainda, tinha anotado conteúdo para estudar mais tarde. Temos também uma locução verbal e um tempo composto, formado aí pelo verbo ter, mais o particípio do verbo principal, que constitui o pretérito mais que perfeito composto. Então, na aula de hoje, nós tratamos de locuções verbais e a atividade vai ser deixar nos comentários um exemplo que contenha pelo menos uma locução verbal, ok? Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!